Uma pesquisa francesa, ela mostra que crianças de 0 a 2 anos gastam, em média, 50 minutos por dia na frente Isso de 0 a 2 anos? De 0 a 2 anos, 50 minutos por dia. E o artigo é muito interessante que ele fala que apenas esses 50 minutinhos, eles se configuram aproximadamente em 3 meses e meio somente voltado para as telas, fazendo com que, ao final dos 2 anos, essas crianças tenham deixado de ser expostas a 850 mil palavras não faladas, não escutadas, o que obviamente vai criar aí um impacto bastante significativo na estimulação cognitiva dessa população. A Sociedade Brasileira de Pediatria, preocupada principalmente com crianças com menos de 2, 3 anos, que já têm acesso, não é só mais os desenhos animados, mas as telas, e que vão prejudicando o desenvolvimento da fala, da linguagem. Importante os primeiros 1000 dias de vida que nós falamos, né? Que são praticamente 2, 3 anos, onde o cérebro está no máximo do desenvolvimento. E por isso nós tentamos colocar fora das telas. Dos anos 90 para cá, a interatividade com as tecnologias causou uma revolução na vida de todos nós. Então, a entrada de computadores, telefones celulares, tablets em nossas vidas começou a fazer com que a gente ficasse dependente dessa tecnologia, porque ela traz inúmeros benefícios e também traz inúmeros prejuízos que as pessoas até então não estão se dando conta. O uso da tecnologia, o uso de jogos, ele libera dopamina no cérebro, dopamina, serotonina, endorfina, que são substâncias químicas que nos dão muito prazer. E o cérebro aprende rápido, então por isso é que as pessoas se viciam. É a mesma linha de pensamento das dependências do álcool e da droga, que liberam as mesmas coisas. Só que a dependência das tecnologias é uma dependência sem substâncias. Não tem substância de álcool, não tem drogas, mas ela libera o mesmo processo de recompensa no nosso cérebro. Nos últimos 3, 4 anos e agora durante a pandemia, mais crianças estão entrando nas redes sociais. O telefone celular foi ficando um instrumento na mão, né? Atualmente, 98% dos adolescentes do Brasil, isso chega a quase 28 milhões de 9 a 17 anos, estão acessando da sua mão, né, o smartphone ou de notebooks. Parte da pandemia, né, que nos pegou de surpresa, nós nos vimos obrigados a usar muito mais as tecnologias, porque nós tivemos que ficar em isolamento social e tendo que nos comunicar por intermédio das vias digitais, né? Esse uso das tecnologias durante a pandemia, ele aumentou 63,5% para todos nós. Do ponto de vista da saúde física, nós temos algumas pesquisas que vão mostrar que quando nós estamos interagindo com uma tela, nós piscamos, a frequência do piscar, a intermitência, ela é muito maior, fazendo então com que a própria superfície ocular sofra aquilo que se chama de estresse oxidativo. Um outro aspecto importante, quando nós inclinamos a cabeça para frente, o peso que seria sustentado com 5 quilos, ele passa a pesar 27 quilos. Como é que é? Quando eu inclino a cabeça para frente, eu crio uma pressão na cervical aqui nos ombros, que seria o equivalente a carregar uma criança de 8 anos de idade de cavalinho. O fato de ficar assim... Ficar nessa postura. Então, houve, na verdade, segundo várias pesquisas, uma explosão de questões ligadas a disfunções músculo-esqueléticas, exatamente em função dessa má postura. Nos consultórios, o que nós estamos vendo, crianças e adolescentes mais deprimidos, mais ansiosos, com problemas de irritabilidade, com transtorno de sono. Uma coisa importante para a gente mencionar, aproveitando que estamos aqui no Museu da Língua Portuguesa, é citar o quanto que o QI mundial ele está sofrendo uma discreta diminuição. Isso quer dizer o quê?
Na medida em que eu interajo preponderantemente com as telas, eu converso menos, eu verbalizo menos. Então isso faz com que muitas culturas estejam perdendo a habilidade da escrita cursiva. Muitos indivíduos não escrevem mais, eles não assinam mais, eles preferem digitalizar. E as crianças estão com maiores problemas na escrita também. Não só na escrita, mas mais tarde no que nós chamamos de interpretação do texto, pela aceleração e a superficialidade do que nós chamamos também os emoticões e os emojis, né? Então você está triste, aí bota aquele emoji chorando, você está alegre, bota aquele sorriso e você deixa de conversar, de expressar as suas emoções, as suas sensações. Quase 85%, por exemplo, das famílias que sentam à mesa estão com uma outra tela em mãos. Quase 90% estão com uma segunda tela quando assistem televisão. Então, o que a gente entende é que, de uma maneira ou de outra, isso se tornou disseminado de tal forma que, quando falamos em uso abusivo de álcool, de drogas ou outras substâncias, isso possui um contorno clínico e social mais claro. É muito difícil. Hoje nós estudamos através da internet, hoje nós compramos passagem aérea, as escolas pedem para que os alunos postem no site da escola os trabalhos, nós namoramos, nós compramos, então relação com essa digitalidade ela se tornou praticamente contínua. Nós deixamos o nosso telefone celular ao lado do criado mudo na cama, quando não está sob o travesseiro. Então, o que acontece? Isso faz com que esse limite ele fique muito pouco claro, fazendo então com que as novas gerações elas entendam mandatoriamente que estar conectado é parte da vida atual. Semana passada, atendendo um jovem, por exemplo, conversando com ele, um menino de 14 anos, eu falei, mas puxa vida, né? Aos sábados, né? Você não pode jogar um futebol, você não pode fazer alguma coisa. E ele me olhou com uma cara assim estranha. Ele falou, mas tio, eu vou jogar com quem? Se todos estão na internet. Então, vale a pena a gente entender, antes de mais nada, não demonizando a tecnologia, mas de fato vivemos em um outro mundo. E delimitar claramente até onde isso começa a se tornar prejudicial ou não, não é das tarefas mais fáceis. Quando eu estou teclando, mandando mensagens de um local que me é privado, isso aciona um processo chamado de fator desinibitório. Ele faz com que eu me sinta, então, muito mais à vontade para escrever o que eu bem entendo. E quando eu estou, então, comandado por essa personalidade digital, que eu me torno mais agressivo, eu me encho de uma força, de uma coragem, de uma segurança que na vida real, no cara a cara, no olho a olho, eu não teria. As tecnologias têm luz, têm som, têm cor e ficam em atividade o tempo todo. Isso foi feito mesmo para nos atrair, é um atrativo, né? Aquela imagem que passa superficial e acelerada, movimentada e colorida, mas se você perguntar para essa criança no dia seguinte o que você assistiu, ela não se lembra mais. Nós precisamos balancear. A internet está aí, as telas estão aí e a conexão é importante, a informação é importante, o conhecimento é importante. Por outro lado, o exagero não, né? Saber desconectar, saber conviver, saber conversar. A gente vai observar agora, com a passagem dos anos, quais serão os efeitos dessa exposição contínua. A nomofobia vem simplesmente do termo no mobile phobia, que é a fobia de ficar sem o telefone celular. Surgiu na Inglaterra em 2008. A pessoa que é dependente patológico da tecnologia, quando ela se vê impossibilitada de usar por falta de bateria, porque esqueceu a tecnologia em casa, ou por qualquer motivo, ela começa a ter literalmente sintomas de ansiedade, angústia e nervosismo, porque ela se vê impossibilitada de usar naquele momento. Parece que tudo foi transladado para a vida virtual. Quando você os desconecta, você tem que fazê-los aprender que existe uma vida muito interessante, sim, e que precisa ser vivida do ponto de vista concreto. Os jovens que ficam particularmente na vida digital, o que acontece quando eles estão frustrados? Eles vão lá e eles apertam o delete. Então eles não exercitam
exercitam as habilidades emocionais que são tão necessárias e vitais para que a gente tenha um sucesso pessoal, né? Nem digo sucesso profissional. Sempre, sempre, assim que notar alguma coisa está errada, não, isso vai passar. Não, está na hora de procurar um profissional de saúde, um pediatra, um psicólogo, alguém que possa dar uma orientação melhor. Nós temos grupos de uso consciente de tecnologia que ensina os limites e como a pessoa fazer para poder usar adequadamente. O que seria isso? Por exemplo, na hora das minhas refeições, eu não uso tecnologia de maneira nenhuma. Eu só respondo e-mail ou trabalho que me passam em horário comercial. Porque senão você fica trabalhando em hora extra e você não recebe às vezes por isso. Que a recomendação seria você diminuir a sua exposição às mídias sociais e ao celular, não é isso? O que a gente propõe é que você pode usar o seu telefone celular, mas de tempos em tempos não tire da sua tela principal aqueles ícones que indicam que tem uma nova mensagem, que alguém fez algum comentário, porque o cérebro, basicamente, ele busca resolver problemas. Se eu pego uma tela como essa e vejo que tem um monte de bolinhas vermelhas, eu vou querer observar. Então, joga todos esses ícones para uma segunda tela e de tempos em tempos eu vou olhar. Isso eu entendo que seria uma forma mais equilibrada de se relacionar. A própria ONU hoje, o Alto Comissariado dos Direitos Humanos em Genebra, eles estão preocupados com essa questão. O que nós vamos fazer para orientar a população mundial a respeito dos riscos da internet, dos riscos da própria navegação. O mundo está caminhando a passos largos em todas as áreas por conta das tecnologias. Então nós temos que aprender a colher os benefícios e evitar os prejuízos que estão surgindo. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Bom trabalho. Obrigado.